Ministério da Saúde afirmou, como eu trouxe agora na leitura das capas dos jornais, que vai reduzir o intervalo entre as doses da vacina contra a Covid-19, vacinas produzidas pela Pfizer. Esse prazo deve cair de 3 meses para 21 dias, como prevê a bula. E acontece em diversos países espalhados pelo mundo que também usam a vacina da Pfizer para imunizar a sua gente. O governo, porém, disse que ainda avalia quando é que essa alteração na aplicação da vacina da Pfizer vai entrar em vigor. Nós vamos entender um pouco melhor este assunto com o infectologista Marcelo Otsuka, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Marcelo, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Dá para saber qual é a diferença do nível de imunização entre um organismo que recebe as 2 doses da vacina da Pfizer com uma diferença de 21 dias para a imunização de um organismo que recebe a vacina da Pfizer com um espaço de 3 meses entre as 2 doses? Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Vamos lá. É interessante a gente entender que já existem alguns estudos que demonstram que você tem um aumento da eficácia após a segunda dose, quando você aumenta o intervalo entre a primeira e a segunda dose. Mas, por outro lado, você fazendo intervalo de 21 dias, você atinge uma eficácia melhor mais rapidamente. Tentar explicar melhor isso daí. Se eu faço a primeira dose, eu tenho uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, ela demora um tempo para ser atingida, normalmente 15 dias, mas ela só vai ter ampliação da resposta depois da segunda dose. E essa segunda dose, se eu demoro mais, ela vai ter uma resposta final melhor. Se eu faço mais rápido, eu tenho uma resposta mais rápida, mas que não vai ser tão melhor como se eu fosse postergar um pouco a segunda dose. Ou seja, o que a gente quer nesse momento? Como a gente tem as variantes, a gente quer melhorar a resposta o mais rapidamente possível. Então, nesse sentido, fazer após 21 dias a segunda dose é mais interessante, sim. Uhum. Doutor, para quem fica com aquele sentimento de, nossa, mas são tantas mudanças, uma hora tem um período de aplicação da primeira para a segunda dose, aí muda o imunizante, é outra data também, às vezes isso pode gerar uma insegurança das pessoas pensarem, esse pessoal não sabe o que faz, muda o tempo inteiro. Então é importante ter a presença do senhor aqui para que a gente possa esclarecer que essa caminhada é absolutamente normal e faz parte do processo ir aos poucos descobrindo as alternativas para melhorar a campanha de imunização, certo? Perfeito. Na verdade, é tudo dinâmico. A gente tem que ver dia a dia como que é a melhor opção para a gente conseguir uma resposta para as variantes do vírus, inclusive. Quando nós temos variantes que conseguem fugir da vacina, ou pelo menos reduzir a eficácia vacinal, aí é interessante a gente atingir o mais rapidamente possível a eficácia completa com as 2 doses. Por isso a proposta de antecipar nesse momento a segunda dose, que na verdade vai ser 21 dias, que foram os estudos iniciais. Uhum. Agora, doutor, a finalidade do Ministério da Saúde, uma delas, além de ter mais vacinas à disposição e cumprir a bula, né? Agora é possível cumprir a bula, diferentemente do que acontecia no início da pandemia, quando eram raras as doses da vacina da Pfizer por aqui, é proteger melhor a nossa população contra a disseminação em larga escala da variante Delta, que já está por aqui. A nossa população estará protegida de maneira mais eficaz contra a variante Delta com essa imunização com espaço de 21 dias entre as 2 doses, ou com uma dose e 3 meses depois a segunda dose, nós conseguiríamos também construir uma espécie de muro imunológico contra o avanço da variante Delta? Quanto mais rapidamente a gente completa o esquema vacinal, ou seja, as 2 doses, melhor eu vou ter resposta. Entre a primeira e a segunda dose, a resposta é inferior, né? Então, a gente quer que a resposta seja o mais abrangente possível. Então, você fazer, depois de 21 dias da segunda dose,
inclusive para as variantes que nós temos, será melhor. É lógico que se eu demorasse mais tempo para a segunda dose, eu poderia atingir uma resposta final melhor. Mas nesse momento, o que a gente quer é melhorar agora a resposta, o mais rapidamente possível, porque a gente já tem o vírus circulando, já temos as variantes circulando. Então, nesse sentido, vale a pena sim fazer em 21 dias após. O ideal é que todo mundo fosse vacinado o mais rapidamente possível para a gente conseguir limitar a circulação do vírus de uma forma geral e das variantes também. Mas não tendo vacina para todos nesse momento, essa estratégia é uma estratégia boa, sim. Doutor, e por que as determinações mudam de um imunizante para o outro? Então, para a Pfizer é uma determinação, a AstraZeneca é outra, a Coronavac é outra, a Janssen é uma aplicação só. E mais, depois de aplicado no braço da pessoa, cada pessoa também pode reagir de maneira diferente a esses diferentes imunizantes, porque isso acaba dando uma confundida na nossa cabeça, né? Sim, na verdade, todas as vacinas, elas têm características de resposta diferentes, porque elas usam partículas do vírus diferente, ou no caso da Coronavac, é o vírus inteiro, é um vírus morto, né, pode-se dizer, inativado, então a resposta é contra todo o vírus. Então, cada uma tem uma resposta diferente e uma resposta com uma velocidade diferente e uma resposta final diferente. Então, isso depende da vacina, mas também depende do organismo de cada um. Nós sabemos de alterações genéticas, por exemplo, no receptor, que pode fazer com que uma pessoa tenha mais ou menos chance de ter a infecção. A gente sabe que o receptor, por exemplo, o gene que determina ele está presente no cromossoma X. Isso pode dar uma certa variação entre homem e mulher também. Então, existem várias variações, digamos assim, que fazem com que cada organismo responda de uma maneira diferente. Por isso que a gente fala que mais importante do que tudo é todos estarem vacinados, não importa qual a vacina, para a gente realmente conseguir reduzir a circulação do vírus. Doutor Marcelo, ontem o Estado de São Paulo anunciou que 75% da população vacinável no Estado, são 46 milhões de pessoas, né? Já receberam a primeira dose, pelo menos, de uma das vacinas. Mais de 34 milhões, quase 35 milhões de pessoas. E a perspectiva de que amanhã o governo de São Paulo anuncie algum relaxamento nas medidas de distanciamento social, funcionamento de comércio, alguma perspectiva de realização de eventos, testes para monitorar como esses eventos aconteceriam ao longo deste segundo semestre aqui. Como é que o senhor avalia o momento que nós estamos passando, esse desejo de flexibilização por parte de gestores locais? Está na hora de fazer isso já? Nós estamos num bom nível de imunização da nossa população para começar a testar algum afrouxamento nas regras mais intenso, como a gente não vê há quase um ano e meio? É uma situação muito complicada de analisar, tá? Eu vou tentar dar uma resposta para isso, mas realmente é uma situação que depende de vários fatores. Eu acho que é importante a gente entender que a vida precisa continuar, porque muitas pessoas precisam colocar comida no prato. Essa é uma situação crítica. Então, de alguma forma, algumas ações precisam começar a ser feitas no sentido de retomada das atividades. Mas, por outro lado, é lógico que nessa retomada nós aumentamos a chance de transmissão. Então, é importante que, não importa as medidas que nós formos caminhar, né, que nós formos ter para o futuro, de reabertura de comércio ou de eventos testes e etc., é importante a gente entender que cabe a cada um de nós manter os cuidados que já são orientados, ou seja, devemos continuar usando máscara, devemos, na medida do possível, manter distância entre as pessoas, a higiene é fundamental. Os países que começaram a descartar o uso de máscara tiveram aumento dos casos. Os Estados Unidos é um exemplo clássico. Não só porque eles não estão conseguindo aumentar a cobertura vacinal, né, e isso tem sido um problema, quem morre lá é quem não tomou a vacina,
principalmente quem não tomou a vacina, mas não só porque eles não conseguiram completar a cobertura vacinal, mas como eles começaram a tentar não usar máscara. E outros países também têm isso. Então, cabe a todos nós entender que relaxar em abertura de comércio, etc., não significa relaxar na higiene, no uso de máscara, no distanciamento, porque isso ainda é essencial para a gente, porque o vírus circula muito no momento. Nós conversamos aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor Marcelo, bom dia, bom trabalho, obrigado pela conversa e até uma próxima, hein? Obrigado, até logo.